Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu contando de uma reunião que teve na empresa, num treinamento de ética, na empresa onde trabalha, e aí a consultora da empresa disse umas coisas que você não concordou e você se calou e ficou na sua. Eu acredito que você tenha agido corretamente ao não interromper o treinamento de ética na sua empresa para contestar as palavras daquela consultora. Pelo que você disse, antes de afirmar que todas as religiões estão certas, ela perguntou se existia alguma religião errada. Mas a pergunta dela foi retórica, ou seja, apenas para fazer uma ponte para a conclusão a qual ela queria chegar e que ela iria dizer de qualquer maneira. Então ela não estava realmente perguntando, ela só estava fazendo retórica para chegar à conclusão. Ela não perguntou para você e não perguntou para o grupo também. Se aquela consultora se dirigisse a você para saber a sua opinião, aí ela estaria lhe dando espaço para responder o que ela pensa. Só que então, se ela fosse agir de modo ético, ela teria de aceitar a sua opinião de que a sua fé em Cristo é correta, ao menos para você. Em Tiago 1,27 diz que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Considerando que o contexto todo da Epístola de Tiago nos fala do aspecto exterior da religião, isto é, das suas consequências práticas na vida das pessoas, muitas religiões se enquadrariam nessa definição. Muitas se diriam corretas porque visitam o órfão, ajudam a viúva, etc. Mas o que dizer da fonte da religião, daquilo que leva a pessoa a agir dessa maneira? As boas ações são consequência da fé de uma pessoa. E quando nós entramos na questão espiritual ou na origem da fé, aí é que nós vemos o abismo que existe entre as religiões. O ponto não é o que as religiões produzem, mas qual o seu cerne, a base da sua crença, aquilo que as motiva a produzir algo. Veja, por exemplo, esta afirmação de Jesus, em João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, a não ser por mim. No mundo atual, essa declaração seria considerada presunçosa, arrogante e preconceituosa, extremamente preconceituosa, nada politicamente correta. Porém, não existe outra forma de entender isso além daquela que ele está mesmo querendo dizer. Ou seja, para ir ao Pai é preciso não uma religião, mas uma pessoa, Jesus. E ninguém, absolutamente ninguém, chegará lá se não for por meio de Jesus. Apenas essa declaração seria suficiente para eliminar qualquer crença ou religião que não inclua a pessoa de Jesus como o único caminho para o Pai. Mas existem outras afirmações na Bíblia que não são consideradas também politicamente corretas ou éticas dentro do contexto da sociedade atual. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador ou intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Atos 4,12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Uma coisa é dizer que todas as pessoas, independente da religião que professam, devem ser respeitadas e amadas e que todas elas têm o direito de crer naquilo que quiserem. Isso é perfeitamente justo. Isso é uma atitude ética, né, e respeitosa, e uma maneira pacífica de se relacionar com as pessoas de diferentes crenças. E é assim que os cristãos deveriam procurar agir sempre, e não sair por aí tacando pedra em pessoas de outras religiões. Não, jamais. Mas essa é uma ideia dentro do contexto social aceitável. Nós devemos respeitar as pessoas, independente da religião delas. Porém, seria uma ideia completamente absurda dizer que todas as religiões são iguais ou que todas as religiões estejam certas. E eu vou explicar a razão disso. Primeiro, se todas as religiões estão certas, então o cristianismo está errado, ao afirmar que a salvação é obtida apenas e tão somente pela fé em Jesus. Além disso, ao afirmar que todas as religiões estão certas, a pessoa deverá incluir
aquelas religiões que promovem sacrifícios humanos, como a religião dos maias e astecas, ou as que promovem conversões à força, aquelas que prendem, torturam e até matam os que as abandonam ou trocam por outra crença, porque são religiões também, então elas estão certas. Talvez alguém argumente que o cristianismo fez muito disso ao longo de sua história. Sim, mas nós não estamos falando aqui do que as pessoas fazem com a crença que abraçaram, mas sim dos fundamentos dessa crença ou dessa fé. Leia os evangelhos ou o livro de Atos, que descrevem, o livro de Atos descreve o início do cristianismo, e veja se você encontra ali qualquer coisa parecida com as cruzadas, qualquer coisa parecida com a cristandade de hoje, qualquer coisa parecida com a Inquisição ou com práticas criminosas feitas em nome de Jesus. Você não vai encontrar. Alguém descreveu o cristianismo como a neve pura que desce do céu e a cristandade como a lama que se forma quando a neve se mistura com a poeira da terra e é pisada pelos homens. É uma ingenuidade afirmar que todas as religiões são iguais ou que são apenas diferentes caminhos para se chegar a Deus. Basta tomar, por exemplo, o budismo, que nem mesmo acredita na existência de um Deus. O cristianismo diz que depois da morte vem o juízo, mas o hinduísmo diz que vem a reencarnação. Se um estiver certo, o outro está definitivamente errado. Talvez alguém queira argumentar que ao menos cristianismo e islamismo são semelhantes, porque acreditam em um único Deus, mas basta você conhecer um pouco de islamismo para ver que não existe nessa religião qualquer ideia de um relacionamento pessoal com Deus. Entre numa mesquita, experimente entrar numa mesquita em Bagdá e faça uma oração em voz alta, chamando a Deus de Pai, para ver o que acontece. Não vão botar você para fora. No entanto, em João 20:17, disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Alguém poderia até afirmar que todas as religiões são falsas, como argumentos ateus, e tentar apresentar razões para isso, mas é impossível afirmar que todas sejam verdadeiras, pois basta compará-las. Se 2 mais 2 é igual a 4, então 2 mais 2 é igual a 5 está errado. Afirmar que todas as religiões são igualmente válidas e verdadeiras pode parecer até uma posição ética, educada, mas não passa de pura soberba. Quem pode dizer que conhece todas as religiões o suficiente para poder afirmar que todas passaram no teste e podem receber o carimbo de verdadeira? Quem afirma isso ou é arrogante ou é ignorante, porque ignora todas as religiões. Eu repito, nós podemos até dizer que todos têm o direito de professar a religião que quiserem, todos têm o direito de crer no que bem entenderem, e nós devemos respeitar as pessoas de diferentes crenças, sem precisarmos com isso dar o nosso aval àquilo que elas creem. Eu posso amar um fumante e ter aversão ao cigarro, mas dizer que qualquer escolha da pessoa, fumar ou não fumar, seria igualmente benéfica, não passa de uma grande tolice. Geralmente as pessoas afirmam que todas as religiões são igualmente benéficas e verdadeiras porque elas tentam, assim, apaziguar os ânimos dos defensores das suas respectivas crenças, ou até mesmo para impedir que a crença individual de cada um seja proclamada e as pessoas tentem conseguir convertidos cada um para a sua fé. Mas quem faz isso não percebe que está fazendo exatamente a mesma coisa daquele que professa uma religião em particular. Quem afirma que todas as religiões são válidas está procurando fazer com que as pessoas abandonem as suas crenças individuais e se convertam a essa crença genérica de que todas as religiões são válidas, porque também é uma crença. Não importa qual afirmação você faça ou qual posição você adote, ela sempre será excludente, exclusivista, preconceituosa contra aqueles que pensam diferente de você. Porque essa consultora, quando ela disse que todas as religiões são verdadeiras e todas são corretas, ela está querendo dizer que a religião dela, o pensamento dela, é o correto, afirmar isso. Então, ela também tem uma opinião, e essa opinião é excludente. Não faz parte da opinião dela todos os que rejeitaram a opinião dela. A pergunta, qual a religião correta? Não tem uma resposta que não seja preconceituosa. Porque é como perguntar, qual é a música mais bonita? Qual o artista que pinta melhor? Não tem uma resposta. Se você der a resposta, você exclui os outros. A pergunta que deve ser feita é a seguinte: qual é a religião que é diferente de todas as outras? Ah, aí sim. O cristianismo
é a única religião que se distingue de todas as outras, porque todas as religiões enfocam uma salvação, ou purificação, ou evolução, ou reencarnação, ou o que quer que tenham como alvo, com base no esforço próprio. O cristianismo, porém, coloca o homem na condição de totalmente inapto de fazer qualquer coisa para religar-se a Deus, e daí vem a palavra religião. Ele é um pecador tão perdido quanto alguém que caiu num poço profundo e não tem uma escada para sair. No cristianismo, é Deus que, por meio de Jesus e sua morte, seu sacrifício, sua ressurreição, é Deus quem apaga as transgressões do homem. É Deus quem dá a ele uma nova vida. É Deus quem o ressuscita. É Deus quem o capacita para morar na esfera celestial e para viver eternamente num corpo ressurreto. E tudo isso vem pela fé em Jesus. Uma fé que nem sequer brota na pessoa convertida, mas que é uma fé que é um dom de Deus. É Deus quem dá essa fé também. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus, é dádiva de Deus. Todas as religiões são como alguém gritando lá em cima da boca do poço no qual você caiu. Saia daí, se esforce, você consegue, concentre-se, medite, reencarne. Você vai sair do poço? Não. No cristianismo, Jesus vai ao fundo do poço buscar você e o leva para cima. Mas ele não faz isso enquanto você estiver tentando subir por seus próprios meios, mas apenas quando você desiste de salvar-se a si mesmo.